Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21 e vamos ler até o capítulo 22, verso 5, que nos fala do novo céu e nova terra que Deus tem preparado para os seus santos e também a nova Jerusalém, onde os santos vão adorar com Jesus, adorar a Jesus para toda a eternidade. Capítulo 21, verso 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Verso 9 em diante é a revelação de Deus a João sobre a nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro
de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto e o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Capítulo 22, verso 1 até ao 5, que é o restante da descrição. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém? Muito lindo, um grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Lindo capítulo, linda mensagem para meditar. Os santos reinarão com o Senhor para toda a eternidade. E estaremos com Jesus na Nova Jerusalém Celestial. Deus tem guardado um lugar especial para todos os salvos, para todos os santos, aqueles que hão de se salvar, aqueles que, pelas suas obras, pelo arrependimento, obras mediante a fé, pelas obras mediante a fé, pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, teremos vida com Ele para toda a eternidade. A Escritura diz, o Senhor Jesus falou, ainda que morra, viverá. Como assim? Ainda que morra, viverá. Todo aquele homem, mulher, né, que crê em Jesus, todo servo de Deus, crente em Cristo Jesus, que passou por esta terra, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
mas terminou a sua caminhada aqui, veio ao óbito, faleceu, mas a carne morreu, foi para a sepultura, mas o espírito vive para toda a eternidade, porque ainda que morra o corpo, o espírito vive, ainda que morra viverá, o espírito vive para toda a eternidade. Mediante a fé em Cristo Jesus, como nos revela a Escritura, nós iremos estar com o Senhor e vamos estar com Ele para toda a eternidade. Glórias a Deus, Pai Santo e Eterno, e graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.